Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos aí ao canal Portal de Arvandor. Eu venho aqui trazer para vocês um bate-papo aí sobre o The Game Awards, que é esse evento que tá vindo aí dia 7 de dezembro. Então, desde já, eu peço a vocês que deixem o like no vídeo para que ele aumente de relevância, né? Vocês sabem que aqui é um canal pequeno e a gente tá lutando aí contra o algoritmo do YouTube para a gente crescer, e eu convido todos vocês a me ajudarem nessa missão. Hoje vamos conversar um assunto que vários canais gamers aí de grande tamanho, né, ditos aí, grandes analistas já deram a opinião, e eu quero mostrar para vocês que não há nada que torne essas opiniões assim tão relevantes que eu não possa dar uma opinião tão válida quanto, se brincar, até melhor. Vamos aí ao assunto após a vinheta. Mas antes de continuar o vídeo, aqui vai um recado para você que de alguma forma quer ajudar o canal Portal de Arvandor. Estamos com uma campanha, ajude o canal e conheça Baldur's Gate. Ao ajudar o canal por meio do nosso Live Pix ou então por meio do nosso Pix direto, você terá a chance de ser o feliz proprietário deste belíssimo livro, Baldur's Gate, Descida a Avernus. A nossa campanha acaba agora, no dia 21 de dezembro, então para saber mais detalhes de como fazer para participar, acesse aqui na aba comunidade o link para o Discord do canal e lá na parte de divulgação vocês terão os detalhes aí das regras da participação. Até lá e vamos pro vídeo. Pessoal, são muitas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Eu fiz um roteiro, não imaginava que ia ficar tão grande. Então eu vou tentar fazer um bate-papo aqui com vocês. Convido todos a vocês desde já a darem a opinião de vocês aí nos comentários. Eu gostaria de poupar minha voz, porque quem não sabe eu ainda estou me recuperando. Mas eu preciso trazer este ponto de vista aí para vocês. Eu quero muito a opinião de vocês. A primeira coisa é o seguinte: eu tive a oportunidade de ver grandes canais aí, de grandes youtubers já consagrados aí na plataforma, dando a opinião deles. E eu vejo assim que, a despeito do tamanho deles, a opinião deles não tem nada de muito especial, muito diferente do que eu falaria, na minha opinião. Eles não trazem grande embasamento técnico a respeito do assunto. E nesse sentido, eu sei que muito provavelmente esse meu vídeo não vai receber o mesmo tamanho, a mesma repercussão. Porém, eu convido vocês a assistirem aqui, pois eu vou trazer uma outra perspectiva. E em vários aspectos eu acho que eu tenho mais propriedade de que muitos daqueles grandes canais, né? Então eu queria primeiramente conversar com vocês sobre as polêmicas desse ano, né? A gente sabe que o The Game Awards ele é um evento grande e importante, traz premiação, traz a maior e mais importante premiação do mercado. Porém, a gente sabe que é um evento, uma premiação enviesada. E esse ano, já na indicação, a gente já vê grandes polêmicas, né? Eu acho que a polêmica mais escandalosa, na minha opinião, é Mario e Zelda em tudo, né? O The Game Awards, ele fez um claro gracejo aí para Nintendo, enfiou Mario e Zelda em várias categorias, inclusive no Game of the Year. E muita gente entende mal quando a gente diz que Mario não deveria concorrer ao Game of the Year. Pessoal, ninguém tá dizendo que Mario é ruim. Muito pelo contrário, muito provavelmente. Eu não joguei ainda, vou jogar em breve o Mario, mas eu tenho certeza que é um jogo maravilhoso, excelente. Mas não tem como dizer que Mario é um dos 5 melhores jogos do ano. Ele é um Mario muito parecido ali com o Mario 1, Mario 2 do Nintendinho, né? Uma nova versão aí para o novo, vamos colocar assim, para a nova geração. Tenho certeza que é um jogo maravilhoso. Mas, gente, tem jogos muito melhores concorrendo, certo? Zelda, que eu também acho um jogo requintado, até entendo que ele esteja lá, haja vista o grau de qualidade de Zelda, né? Mas Mario não, né, pessoal? Eu não acho que Mario não deveria concorrer em nenhuma categoria. Eu acho que tem algumas sim que poderia encaixar o Mario. Mas bem menos, né? E principalmente não no Game of the Year. Daí a gente tem Spider-Man 2, né? A gente
Convido vocês a assistirem a primeira live do Bludão na sexta-feira retrasada, na qual todos nós nos reunimos no canal do Bludão para fazer a nossa previsão sobre quais seriam os indicados. E daí na segunda-feira tivemos a live que inclusive nesse canal nós retransmitimos, convido vocês a assistirem também. E lá nós podemos ver, bater o resultado realmente das indicações com que nós falamos. E gente, eu vou ser sincero com vocês, a gente não errou de verdade. A gente pode ter errado nas playlists, mas o principal que a gente previu, que era Homem-Aranha em tudo, tá aí pra vocês. O Homem-Aranha, que eu tenho certeza que é um jogo muito bom, até porque é praticamente a DLC do primeiro, que já era bom. E aqui tá o ponto, né? É praticamente uma DLC do primeiro jogo que tá concorrendo de novo, gente. E eu não sou necessariamente contra DLCs, vocês vão ver mais pra frente. E não sou contra DLCs participando também, mas dependendo muito. Entendeu, pessoal? Dependendo muito. É um pouco polêmico e eu confesso que é difícil estabelecer critérios para quando pode ou quando não pode concorrer DLCs. Ou quando pode ou não pode concorrer remakes, que na minha opinião Resident Evil 4 Remake, ele é um jogo novo o suficiente, diferente do primeiro do jogo original no 4, o suficiente para poder merecer estar concorrendo. Muito embora o 2 Remake merecia muito mais, porque é muito mais diferente, muito mais novo, né, nesse sentido. O que não pode jamais é remaster estar concorrendo, né? Mas naquele espaço em que um remake não se distancia muito de um remaster, aí realmente não acho que deveria. Homem-Aranha, ele é um jogo novo, com cara de DLC. E além do mais, a gente sabe o verdadeiro motivo pelo qual tá aí, né? Ninguém é doido, ninguém é besta, ninguém é trouxa aqui de achar que o Homem-Aranha tá aí porque é bom, né? E temos o Alan Wake 2, cara. O Alan Wake 2 é um caso à parte. Eu tenho certeza que é um jogo maravilhoso, não tive ainda a oportunidade de jogar. Eu sou um fã raiz de Alan Wake, sou um fã raiz, e eu acho que o jogo Alan Wake tem alguns problemas que são graves o suficiente, mas não a ponto de tirar ele de concorrer aí. Então eu não vou dizer, ele não merece estar aí. Mas pra mim o jogo é um desgosto, merece um vídeo à parte, vou falar mais pra frente, ok? E o que, na minha opinião, é o mais escandaloso disso tudo é a total ausência de Hogwarts Legacy, que não está concorrendo em nenhuma categoria. Pessoal, se isso para vocês não é um forte indicativo do forte viés desse evento, eu não sei mais, né? Eu não sei mais o que falar com relação a isso. Hogwarts Legacy deveria estar, especialmente sabendo que Mario está concorrendo ao Game of the Year, eu acho que é justo tirasse Mario e colocasse o Hogwarts Legacy. E também está em outras categorias, né? A gente vê aí que não foi acidental, foi totalmente deliberado eles tirarem Hogwarts Legacy desse evento. Mas a gente sabe que muitos deles, né, por exemplo, existem alguns canais grandes que inclusive participam das indicações, né? Pois é, pessoal. Por que não falar do Jovem Norme e dentre outros aí que estão indicados? E eu acho que isso fala muito sobre qual é a verdadeira natureza deste evento, né? Quem são as entidades aí que estão indicando, né? Algumas entidades woke, algumas entidades interessadas em agenda ideológica, muitas delas sequer ligadas ao cenário gamer. Isso mostra muito qual é a verdadeira natureza deste evento, certo? Tivemos também a participação aí em algumas categorias de Cyberpunk 2077, a DLC, que quem conhece o canal sabe o quanto eu sou fã de Cyberpunk. Infelizmente esse ano, dado, né, a quantidade de jogos, e já vou falar sobre isso também, a quantidade de jogos concorrendo, Cyberpunk, eu não consegui comprar Cyberpunk 2077 a DLC, infelizmente. Pretendo comprar em breve, mas não consegui ainda. Ok, até aí tudo bem.
Deveria estar concorrendo? Deveria. É um jogo muito bom. A gente sabe a qualidade das DLCs da CD Projekt. Eles trazem DLCs que muitas vezes são melhores até do que o próprio jogo original. Por si só, são jogos inteiros, né? Jogos inteirinhos, novos. Se brincar nessa DLC de Cyberpunk 2077, tem mais elementos de novidade do que no próprio Spider-Man. Eu, tranquilamente, tiraria Spider-Man 2 de Game of the Year e colocaria a expansão de Cyberpunk 2077. E por fim, uma das coisas que também chama a atenção, né, que não chama a atenção, mas vale menção, é o embate que teremos ali no jogo de luta do ano, entre Mortal Kombat 1 e Street Fighter 4. Esse embate, na minha opinião, eu sou um fã de Mortal Kombat, da série Mortal Kombat. Na clássica batalha dos games entre Mortal Kombat e Street Fighter, assim, originalmente, eu tenho uma posição clássica. Eu sou time Mortal Kombat, sempre fui. Mas esse ano em específico, eu acho que Street Fighter tá merecendo mais. Eu, eventualmente, desejo comprar o Mortal Kombat, mas não acho que vá merecer. E aí, eu quero adentrar justamente nesse ponto sobre o enviesamento do The Game Awards, né? A gente pode relembrar que alguns casos antigos, né? Por exemplo, em 2022, que God of War Ragnarok ganhou o melhor roteiro, que a gente sabe que não foi. Tivemos outros indicados muito melhores. O Multiversus, para mim, foi o mais escandaloso momento do The Game Awards, que ganhou o melhor jogo de luta de 2022. Multiversus, que a gente sabe que é uma espécie de um Super Smash Bros. Aí, da Warner Brothers, que foi tão bom, mas tão bom, que um ano depois fechou as portas, né? Não existe mais servidor. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, não joga mais. E daí ganhou o melhor jogo de luta de 2022. É um escândalo, especialmente sabendo que aquele ano estava concorrendo o The King of Fighters 15, que é o verdadeiro vencedor aí que deveria ser o verdadeiro vencedor do melhor jogo de luta de 2022. E por que não mencionar aí também o GOT 2020, que a gente teve como um dos indicados, o Among Us, né? Que é um jogo que, além de ser um jogo que não havia sido lançado na época, ainda estava em Early Access, é um jogo que, vamos dizer assim, não é ruim, um jogo muito bom, mas não é um jogo para disputar um GOT, né? Vamos combinar aí. Nunca foi em 2020. E ele foi indicado, muito estranho, né, pessoal? E isso sem falar nos casos clássicos de essa categoria nós não vamos dar para fulano, porque fulano já vai ganhar na outra, então vamos tirar de fulano dessa. Então assim, a gente vê que muitas vezes o critério não é a qualidade, é a conveniência, certo? E por que não mencionar a famosa categoria Nintendo, que é o Jogos para Família, uma categoria criada só para premiar a Nintendo, como sempre, né? Então assim, o The Game Awards está longe de ser um evento aí digno do tamanho que ele tem, né? É uma coisa totalmente antiprofissional, totalmente enviesada, certo? E por que não falar, esse ano parece que foi pior ainda, porque esse ano as polêmicas começaram já nas indicações, certo? Tivemos aí já escândalos já nas indicações, imagina o que vem aí dia 7, né? O primeiro escândalo foi a indicação de Dave the Diver como o melhor indie do ano, o melhor jogo indie, sendo que é um jogo que não é indie, o estúdio não é um estúdio indie, é um estúdio grande, é uma desenvolvedora grande, e aí foi indicado ao melhor indie do ano. Outro foi a participação do Remy XTQZZ Conan. Eu não entendo muito dessa parte de esportes, mas só trazendo a notícia aqui para vocês, que ele foi indicado ao melhor, como eu poderia dizer, ao melhor coach do ano, sendo que o próprio indicado veio a público dizer que ele nem sequer trabalhou como coach esse ano, e ele está ganhando um prêmio que ele está concorrendo a um prêmio de um trabalho que ele não foi. Quer dizer, quais foram os critérios utilizados para
indicar ele, né? Com certeza eles não foram realmente ver a qualidade do trabalho, né? Então isso já põe muito em xeque, de fato, a qualidade desse evento. E eu acho que o que mais chama atenção é que eu tava falando no começo com relação a youtubers grandes, gente que tem uma opinião igual a minha, sabe? Jogou alguns jogos, não jogou alguns outros, e aí vai opinar de acordo com a preferência pessoal em vez de critérios técnicos objetivos. Só que por ser grande, a opinião parece que vale mais, porque é um crítico. E eu não, eu sou um amador, né? Sendo que a minha opinião em nada difere da do cara, em questão de critérios, certo? E aí vamos para o cerne da questão. Qual jogo merecia ser o GOT? Para mim, já existe um jogo que já é o GOT, que é Baldur's Gate. Baldur's Gate já é o GOT 2023, né? O GOT é o quê? Game of the Year, o jogo do ano. Baldur's Gate já é o jogo do ano, pessoal. Independentemente de resultado, independentemente de qualquer coisa, independentemente se ele vai receber um troféu com o nome Game of the Year, ou independente de quem vai receber esse troféu, o verdadeiro jogo do ano de 2023 é o Baldur's Gate, né? E aí eu quero trazer alguns aspectos. Primeiro, que ele é um jogo verdadeiramente inovador. Mas muita gente vai dizer assim, isso aí até renderia um vídeo só sobre isso, né? Mas vamos dizer assim, mas já existem outros do gênero. Já tivemos o Baldur's Gate 1 e 2, tivemos o Fallout, os primeiros 2 Fallouts, né? Tivemos aí o Divinities, todos eles, né? Todos os Divinities, especialmente o Divinity 2. O Divinity 2 eu acho que é digno de menção aqui. Mas nenhum eu posso dizer para vocês com tranquilidade. Baldur's Gate, ele é uma inovação no mercado. É uma inovação que começa em Divinity 2, né? Ele leva muitos elementos de todos esses jogos que a gente falou, mas a inovação de fato começa em Divinity 2. Só que eu ainda acho que Baldur's Gate 3, ele inova porque ele pega a proposta que Divinity 2 traz pra gente no mercado e ele aprofunda ainda mais. E qual é essa inovação? A inovação, eu diria que é uma reconciliação que existe entre os jogos RPG de videogame e os jogos RPG de mesa. Quem não sabe, o RPG de mesa, ele surge ali... Não. Para quem não sabe, os RPGs de videogame, ele surge ali como se fosse uma versão videogame dos RPGs de mesa. E por uma questão de razões, uma série de razões, cada um desses jogos evoluíram para direções diferentes, até levando em conta nas próprias realidades nas quais esses jogos estavam inseridos. E daí o Baldur's Gate 3 ele resgata esse vínculo com o RPG de mesa. E para quem joga RPG de mesa, isso é um aceno maravilhoso. E é algo que agradou também quem não joga RPG de mesa. Quem já não se agrada mais em RPG de videogame com combates por turnos, gostou do jogo, porque de fato ele tem ele tem um espírito, sabe? Eu comparo muito com a febre que foi o Souls-like, porque o Souls-like, quando ele surgiu lá com Dark Souls 1, né, ele era nada menos do que um RPG. Ele tá lá, você comprar o Dark Souls 1, não vai estar escrito gênero Souls-like, vai estar escrito RPG, quer dizer, talvez hoje em dia esteja Souls-like, mas quando lançou, e porque foi graças ao Dark Souls que surgiu o gênero Souls-like, porque ele é de certa forma tão inovador, né, que deu origem a um novo gênero. E muita gente vai dizer assim, mas tinha o Demon Souls antes do Dark Souls. O Demon Souls está para o Divinity 2, como o Dark Souls está para o Baldur's Gate 3. Então não tem como dizer que o Dark Souls 1, né? E não tem como dizer que o Dark Souls não é inovador. E também não tem como dizer que Baldur's Gate ele traz algo diferente para o mercado. Isso por si só é um fator que já daria o Game of the Year para Baldur's Gate 3. Outra questão é o tipo do desenvolvimento, né? Para quem não sabe, o Baldur's Gate 3 ele ficou 3 anos de Early Access e você vê que houve um verdadeiro zelo para trazer um jogo para o público, algo que num mercado como o nosso, o mercado do game, que é um mercado apinhado, né, um mercado aí super lotado aí de desenvolvedoras, empresas, né,
que já acharam a fórmula deles ali de ficarem desenvolvendo em massa e jogando para o público de qualquer jeito, lançando para poder lançar quantidade e lucrar, né? Isso daí daria um vídeo só para isso também, mas eu aconselho vocês acompanharem o canal da Central, que eles trazem muitos vídeos acerca desse aspecto atual do mercado aí da indústria de games e como eles têm agido com relação ao público. E aí você vê uma desenvolvedora como a Larian nadando na contramão, realmente preocupado em trazer um produto para o público, ouvindo o público, com 3 anos de Early Access, para entregar um jogo sem bugs, né? Porque esse foi a mira deles. Infelizmente não foi sem bugs, eu tenho que falar, tenho que ser honesto com vocês. E eu acho que tiveram muitos bugs, e um dos principais que me afetou diretamente foi a má otimização para os videogames de computador, né? Os computadores PCs, certo? Foi a experiência, especialmente no ato 3, foi uma experiência sofrida, tal, mas puxa, é digno de menção esse esforço que eles fizeram, que as outras empresas simplesmente entregam de qualquer jeito, você que se vire, e depois para corrigir, se brincar, se pudesse, eles até cobravam para corrigir, sabe? Cheio de microtransações, todo aquele negócio. E enquanto isso, a desenvolvedora aí tá entregando conteúdo novo de graça, né? Eles, além dos patches de correção, estão entregando trechos de história e tudo mais, tudo de graça, certo? Então, se esses motivos que eu tô enumerando para vocês não tornam Baldur's Gate 3 o verdadeiro GOT, eu não sei mais o que poderia ser, né? E daí, ainda falando sobre Baldur's Gate 3, prometo que vai ser mais rápido, existem 2 categorias que eu acho que é must win. São as categorias que, se o Baldur's Gate 3 não ganhar, pode pegar esse The Game Awards. Já, na verdade, só com essas indicações, já mostra que esse ano foi o pior ano do evento, né? Mas se Baldur's Gate 3 não ganhar nessas 2 categorias, esse evento simplesmente não tá valendo, que é jogo do ano e melhor RPG. Melhor RPG mais ainda. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, mas teve Final Fantasy, teve não sei o que, né? Tudo bem, né? Mas em questão de melhor RPG, eu bato o pé, porque é o único RPG de verdade ali, é Baldur's Gate 3. E eu digo de verdade, nem é de verdade, né? Baldur's Gate 3, ele ainda tá quilômetros de distância do que é a experiência real de um RPG de mesa. Mas mesmo assim, dentre todos ali, é o que mais se aproxima do RPG de mesa. É o Baldur's Gate 3. Os jogos como Final Fantasy podem ser maravilhosos, mas não é... Cara, Lies of P, um Souls-like, que Souls-like na sua origem é considerado RPG, né? Então, RPG de videogame, claro. Mas o mais RPGs dentre os RPGs é o Baldur's Gate 3. Então esses 2 eu não abro mão. Game of the Year e RPG, o melhor RPG do ano. Existem outras 3 categorias que Baldur's Gate 3 está concorrendo, que eu acho que ele merece, mas eu acho que ao mesmo tempo, se ele não ganhar, eu já não acho que seja uma coisa necessária como as das 2 primeiras que eu mencionei. A primeira delas é a melhor trilha sonora. Se o Baldur's Gate 3 não ganhar aqui, eu até entendo. Eu não joguei ainda, por exemplo, Final Fantasy, mas eu vejo muita gente falando da trilha sonora de Final Fantasy. Então, por mais que eu ache que Baldur's Gate mereça, eu me conformaria caso ganhasse, por exemplo, um Final Fantasy, certo? Outra parte assim que eu acho que merecia Baldur's Gate ganhar é a melhor performance, né? Se outros vencerem, eu não vou achar ruim, porque tivemos atores excelentes. Mas, puxa, como a gente não poderia falar do Neil, não sei o que, né? Eu não lembro o nome completo dele. Mas a performance dele como Astarion é memorável. E eu vejo que muita gente faz a votação, muitos desses canais grandes sequer assistiram às performances do Astarion. Como esse cara foi genial. Astarion, que nem sequer é o meu personagem favorito, mas, cara, foi memorável, brilhante,
sabe? E ele tá lá concorrendo com gigantes. Tem muita gente que vai votar no Idris Elba por ser o Idris Elba. Não tô dizendo que a performance dele não foi boa. Talvez até tenha sido melhor. Eu não tive a oportunidade de jogar Cyberpunk Expansão. Porém, muita gente está votando no Idris Elba por ser o Idris Elba. Isso tem que ser dito, sabe? Então, outras pessoas jogaram outros jogos, aí votam nos outros jogos. Ah, mas o cara aqui que fez Star Wars foi muito bom, foi. Mas vamos dar uma olhadinha no Nioh, porque o Nioh realmente foi uma grande performance. O terceiro aspecto que eu acho que Baldur's Gate merecia também é o aspecto da narrativa, né? Eu acho que da narrativa, justamente porque a narrativa é o principal ponto que torna um bom RPG um RPG, ou seja, que torna um RPG um bom RPG. E é um dos pontos fortes de Baldur's Gate. Se Baldur's Gate ganhar realmente o GOT, muito será por conta da narrativa. Porém, eu não vou fazer questão, porque pode ser que tenha outros jogos que tenham saído melhores e que sejam tão bons quanto e tudo mais. Tivemos também a questão do melhor multiplayer, que nesse caso eu não acho que Baldur's Gate deveria ganhar. Não acho nem que deveria estar concorrendo, né? E tem outros também que ele está concorrendo, que é melhor direção e melhor community support, que pra mim tanto faz se ganhou ou se não ganhou. Mas nesses 5, ó, na questão do GOT e do melhor RPG, eu acho que é must win. Se não ganhar é marmelada. E na questão da melhor trilha, melhor performance, melhor narrativa, merece ganhar. Os outros ou não merece ou tanto faz pra mim, né? E daí a gente chega aqui na conclusão do vídeo. Eu acho que ficou um pouco longo, mas eu acho que merece algumas palavras no sentido assim da importância desse evento, né? Não tem como não dizer que um evento que avalia todos os jogos, né, que foram lançados para premiar, ainda mais do tamanho que é esse evento, da importância, da repercussão, não tem como dizer que não é importante você, uma empresa, ganhar esse prêmio. A gente sabe como é enviesado, já falamos aqui o quanto é enviesado. Mesmo assim, a gente não pode ignorar e tratar como não fosse importante. É importante sim, especialmente comercialmente falando. Todos os jogos que ganharão mais uma sobrevida aí de publicidade e vendas, certo? E poderão ostentar aí o prêmio de melhor jogo do ano, segundo o maior evento do ano. E é justamente por essa importância que nós devemos acompanhar este evento. E é justamente esse o motivo pelo qual eu quis trazer um vídeo aqui conversando com vocês. Eu gostaria muito, eu queria muito, na verdade, de fato ter compartilhado essa opinião com todos vocês. E eu aguardo aí o que vocês vão falar aí nos comentários. Vamos estabelecer esse bate-papo. Vocês sabem que eu respondo todo mundo. E desde já, mais uma vez, eu reitero para vocês deixarem o like, inscreverem-se quem não for inscrito, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E é esse o vídeo que eu deixo com vocês e até a próxima aventura.